Hoje vamos render uma homenagem ao nosso saudoso e querido maestro da música. Sim, estou falando de André Matos. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu mencionei na chamada, hoje, dia 14 de setembro, é dia de render homenagem ao grande, saudoso, querido André Matos. Sim, que se estivesse vivo estaria completando 51 anos. Claro que não vai dar pra gente passear por toda a carreira do André, porque você sabe, o vídeo ficaria muito longo. A gente vai pontuar alguns acontecimentos, né, que de uma certa forma marcaram não só a carreira do André, mas a sua vida pessoal também. E pra gente começar, a gente vai dar um pulinho no tempo, sim. Vamos lá para janeiro de 1985, quando André Matos presenciou de perto ali o Iron Maiden tocando no primeiro Rock in Rio. Sim, eu já disse aqui algumas vezes que o primeiro Rock in Rio, né, foi na verdade o melhor Rock in Rio de todos os tempos, né, o melhor Rock in Rio da história, pelas bandas evidentemente presentes e porque Rock in Rio na verdade era Rock in Rio. Vale lembrar que o André Matos já era vocalista, né, da banda Viper. A história mostra que André Matos resistiu, né, ao fato de ser o vocalista, porque na verdade ele queria ser um instrumentista, já que ele estudava piano clássico. Mas a gente pode dizer que quando ele viu o show do Iron Maiden, ele acabou mudando de ideia. O visual do Bruce Dickinson, né, principalmente chamou a atenção, claro, não só o visual, mas a performance do Bruce, as músicas, né, o Iron, tudo, o palco. Vale lembrar que o Iron Maiden estava excursionando, né, pelo mundo, mostrando as músicas novas do seu disco Powerslave. Sim, o show do Iron mexeu tanto com a cabeça do André que ele ali com seus 13 para 14 anos, né, já à frente do Viper, né, já como o frontman do Viper, começou a se vestir de uma certa forma um pouquinho parecido com o Bruce, né, o cabelo comprido e com as franjas, né, o Bruce lá do tempo do Samson. E aí o Viper gravou algumas demos, né, e teve repercussão na Europa, teve repercussão na Ásia, principalmente no Japão, né? Então, mesmo com essa repercussão, André Matos decidiu sair do Viper. A história mostra que o André decidiu sair do Viper porque ele queria continuar a faculdade de música, e então ele decidiu ali dar um tempo porque ele acreditava que não conseguiria conciliar, né, os estudos com shows, com turnês e tal. Então ele decidiu sair do Viper. E aí a gente vai lá pro ano de 92, ó. Na faculdade de Santa Marcelina, o André Matos conheceu o Rafael Bittencourt, né, o guitarrista, e juntos fundaram o Angra, sim. Mas o Angra, nesse meio termo aí, ensaiava, gravava algumas demos, né, mas não tinha assinado um contrato para gravar um disco. E aí um fato ocorrido lá em Londres mexeu com a estrutura da banda, sim. Isso porque o Iron Maiden tinha acabado de lançar o seu disco Fear of the Dark, e de forma oficial Bruce Dickinson havia anunciado que deixaria a banda. Então Steve Harris disse que quando terminassem todas as apresentações, né, da turnê Fear of the Dark, Bruce Dickinson pegaria o boné e daria tchau. E aí os empresários do Iron Maiden avisaram que estariam abertos as audições para escolher o novo vocalista, sim. E aí André Matos decidiu participar dessas audições, sim. Como já era fã do Iron Maiden, por que não cantar na banda, não é? Então André acabou enviando uma fita demo para a banda, com a música Reaching Horizon, que na verdade era uma fita demo, né, que o Angra havia gravado. Curiosamente, André Matos tinha sido aprovado, sim. Mas olha só, surgiram várias histórias, né, a respeito do André ter sido ou não pré-selecionado para ser o substituto do Bruce Dickinson no Iron Maiden. O próprio André disse uma vez
que ele não deu continuidade com as audições, porque no fundo ele tinha certeza de que ele não seria escolhido, né, de que a banda acabaria optando por inglês, né, como realmente acabou acontecendo. Rafael Bittencourt disse que ele não tinha certeza se o André Matos havia sido mesmo pré-selecionado, mas ele disse que o nome do André acabou sendo ventilado pelo fato da repercussão que o Viper havia tido na Europa e no Japão. E aí os empresários do Iron queriam fazer teste com os cantores locais, né? Então, além do sucesso do Viper, né, na Europa, no Japão, o André já era muito conhecido aqui na América Latina. Então, os empresários do Iron chegaram a cogitar fazer audições com o André. Houve na época quem dissesse que na verdade tudo não tinha passado de uma jogada de marketing, né? Porque na verdade os empresários, né, do Angra cogitaram, né, a entrada do André no Iron, porque mesmo que não desse certo, seria a banda que tinha o vocalista que quase entrou para o Iron Maiden. E se tivesse dado certo, seria a banda que revelou o substituto do Bruce Dickinson, né, para o mundo. Então, na época houve essas versões, né? Mas é claro que não dá pra gente cravar se isso é verdade, se isso é só boato. Mas o fato é que o André Matos acabou desistindo de entrar para o Iron Maiden. E aí, como o André não foi para o Iron Maiden, em 93 o Angra consegue gravar o seu primeiro disco, esse aqui, ó, Angels Cry. Disco gravado em Hamburgo, na Alemanha, nos estúdios de Kai Hansen. Sim, Kai Hansen, aquele mesmo do Halloween. Disco que fez com que o Angra passasse a ser ali uma das grandes bandas, né, do metal. Vai lembrar ali que a gente está falando de 93. É claro que o Sepultura já tinha cravado, né, o nome na história com o Arise, com o KSOD, mas esse disco, né, do Angra, o Angels Cry, é um disco totalmente fora dos padrões do heavy metal, né? Como eu disse que o disco Angels Cry fez com que o Angra rodasse o mundo, né, realizando suas turnês. Curiosamente, em 96, o Angra participa do Philips Monsters of Rock aqui no Brasil, sim. E por acaso o Iron Maiden também veio tocar aqui, né, já com o Blaze Bayley nos vocais. Por destino, sorte ou por acaso, Blaze Bayley acabou se encontrando, né, com André Matos e disse para o André que, na verdade, o André deveria ter sido escolhido, né, o substituto do Bruce Dickinson, já que o André tinha muito mais recursos vocais, né. Vai lembrar que o Blaze Bayley, na verdade, não era um cantor de heavy metal, era um cantor de rock and roll, mas, né, por uma escolha infeliz, né, do Steve Harris, ele não quis arriscar com os cantores de outros lugares do mundo. Tanto é que o Blaze Bayley, né, não tinha nem... As pessoas dizem, né, que o Blaze não tinha um alcance vocal, né, muito bom, que os dois discos que o Iron gravou com ele não foram muito bem aceitos, e principalmente que o Blaze não tinha carisma, né? Nem um pouquinho do carisma que tem o Bruce Dickinson e nem um pouquinho do carisma que tinha o primeiro vocalista, o Paul Di'Anno. Se o destino do André Matos era realmente fazer parte do Iron Maiden ou não, a gente não sabe, não dá para cravar. Mas o Iron Maiden cruzou os caminhos do André Matos de novo, sim. Dessa vez em 2004, ó, 17 de janeiro de 2004, claro que o André ali já havia saído, né, do Angra por desavenças, né, por problemas de direção, de gestão. Então ele acabou fundando ali o Xamã. E aí nos shows que o Iron realizou, né, aqui no Brasil, da turnê Dance of Death, e aí a banda que abriu shows para o Iron foi exatamente a banda do André, a Xamã, sim. Curiosamente, os empresários do Iron Maiden elogiaram muito, né, a banda e principalmente os vocais do André. Rafael Bittencourt, numa entrevista recentemente, ele disse que deu graças a Deus
pelo fato do André não ter ido para o Iron Maiden, porque ele disse que senão o Angra talvez não tivesse nem existido, né? André Matos faleceu no dia 8 de junho de 2019. Pra gente ter ideia da representatividade, né, que teve o André, do legado que deixou. No dia 13 de julho de 2019, 35 dias após sua morte, foi decretado que o dia 8 de junho seria oficializado como o Dia Mundial do Metal. Sim, homenagem ao André, ao maestro, ao compositor, vocalista, letrista, frontman. Pessoal, por hoje é só isso. Esses foram alguns fatos pontuais, né, que de uma certa maneira acabaram mudando um pouco aí a vida do André, a carreira do André. Essa foi uma pequena homenagem aí ao nosso maestro. Espero que eu tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É rapidinho, não custa nada. Comente, compartilhe. Deixe o seu like aí. Ative os sininhos para você não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.